Alessandro, se Diga você aí, puder professor falar. Fábio. Pronto, agora eu tô ouvindo. Quem fala? Tá escutando aí? Tô escutando. Tudo Pode se bem aí, apresentar? garoto? Pode se apresentar, por favor? Deixa eu ajeitar aqui. Até que enfim, mais um. Quem tá falando aqui é o Michel. Agora eu não sou professor, viu, meu querido? Ô, Michel, sabe por que Não sou professor. estou gostando da sua participação? Estou Vou mais explicar aqui por como quê. aluno, fazer uma pergunta. Não, beleza. Eu vou gostar, sabe por que eu vou gostar? Porque eu mandei tanto convite, mas tanto convite, Uhum. e eu não consigo dialogar com outras pessoas. Para mim, eu estava fazendo tudo errado aqui, eu estava tendo um problema, entendeu? Tá entendendo? Eu queria fazer uma pergunta aqui, porque eu estou pesquisando por aqui, eu não sou conhecedor do hebraico, tá entendendo? Sim. Só pesquiso. Eu queria saber se esse Velho Testamento, por algumas pesquisas que eu fiz, é um plágio das tábuas de Gilgamesh. Você sabe explicar sobre isso? Ó, veja bem. Porque aqui tem um documentário falando, né, que o documento literal mais antigo da humanidade, tendo aproximadamente 4,7 a 5,200 anos atrás, tá entendendo? E eu tô lendo aqui no site, é lógico, né, que como já foram provados por inúmeros arqueólogos, os hebreus copiaram os costumes dos povos que eles estavam em contato. O povo da maior contato com eles foi justamente o babilônico, devido ao cativeiro hebreu, onde foram introduzidos tanto as lendas, costumes escritos e principalmente leis dos hebreus. Esse tipo de tópico foi relacionado a alguns deles, Epopeia de Gilgamesh e Gênesis. É isso que eu queria perguntar a você. Ok, então vamos à resposta da sua pergunta. Veja bem, Gilgamesh, né? As pessoas conhecem mais como o mito de Gilgamesh, a mesma coisa como o Código de Hammurabi. O que existe dentro do mito de Gilgamesh que algumas pessoas acreditam que há algumas narrativas do Gênesis, veja bem, não é todo o livro do Gênesis, mas que algumas narrativas elas são semelhantes. Exemplo, acerca do dilúvio. O mito de Gilgamesh, e existe também essa narrativa do dilúvio, entretanto, muda-se outros nomes, no caso de outros deuses, né? Enuma e Elish. Então, esses dois personagens, eles são existenciais dentro do mito de Gilgamesh. É um mito muito antigo, existe o seu registro histórico, existe o seu registro arqueólogo. Só o que ocorre? Dentro da crítica literária, vamos explicar o que é a crítica literária. A crítica literária é quando as pessoas elas comparam dois dizeres, dois conteúdos, que aí entra, desculpe, crítica literária não, crítica das fontes e crítica das formas. Isso é uma parte da exegese. Então, o que eu faço? Vamos supor que eu faço análise daquele pergaminho, daquela pedra, o que seja. Então, pelo cabelo 14, vou ver a datação. Ok. Então, eu tenho aqui um dito, um material arqueólogo, dentro da arqueologia, que data lá do século 3 a.C. Beleza. Que contém todas essas narrativas. Ok, eu tenho material. Agora, vamos ver a linguagem. Essa linguagem, ela provém realmente lá da origem, do século 3.000 a.C., ou esse conteúdo, a linguagem, ela provém do século 2000 a.C. Então esse mito ele é antigo e é justamente contemporâneo do trabalho do texto paleohebraico. Quando você pega os vocábulos dos nomes das cidades, que é registrado no livro de Gênesis, você pega ali os 6 primeiros capítulos, quando se fala da guerra dos reis, que você pega ali o mito de Abraão, você pega ali o nome de alguma cidade, o nome de alguns reis, você vai ver que é a mesma associação do mito de Gilgamesh. Então, querendo ou não, tem uma certa semelhança assim. Agora, tudo, até hoje, tem a crítica literária. Quem está certo? É a narrativa do Gênesis, que trata do dilúvio, ou é a narrativa de Gilgamesh?
Entendeu a relação agora que eu fiz? Entendi. Assim, eu não vou falar quem está certo. É complicado, né? Não, eu tenho a resposta. Mas se eu falar quem está certo, sabe o que vai acontecer? Se eu fizer um vídeo sobre o assunto, como que eu vou vender se as pessoas já sabem da resposta? Meu o que acontece? Existe. Eu não estou falando que não. Isso é uma briga boa. Igual, exemplo, vamos lá, olha que coisa gostosa. Adão e Eva, eles são existenciais ou não? Olha só que interessante. Quando você chega na narrativa do Gênesis, quando Deus cria Adão e cria Eva, aí o autor escreve assim, olha só a mente do autor. Diz assim, portanto deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Aí vem a pergunta, quando foi que Adão e Eva teve pai e mãe? Para o escritor escrever sobre isso, então você vê que a narrativa sobre Adão e Eva o autor não estava lá. Ele não estava lá. Adão e Eva não teve pai e mãe. Agora, como que pode? Porque tem gente que acredita piamente, e desculpe, né? Mas tem gente que acredita piamente que Adão escrevia. Eva escrevia. Tem gente que acredita nisso. Né? Isso. Então, se ele escrevia, então nenhum registro dele chegou. Mas alguém escreveu sobre ele. Aí o que acontece? Aí alguns acreditam que quem escreveu o livro do Gênesis foi Moisés. Não, Moisés não escreveu. Se alguma coisa do Gênesis eu tenho que atribuir a Moisés, então eu tenho que atribuir uma compilação. Por que compilação? O livro do Gênesis ele é constituído de toledotes. É um vocábulo hebraico que está nas narrativas do texto hebraico, tanto em paleo-hebraico como no texto proto-maçonético. Esse paleo-hebraico que você está falando, professor, é o hebraico arcaico? Quando eu falo paleo, significa antigo. Arcaico. Porque nós sabemos que esse hebraico que o senhor está falando, mais antigo, não é igual a esse que nós temos agora, moderno, né? Quadrático, né? É isso que eu estou falando. Ó. Quando eu falo paleo-hebraico, qual é o significado da palavra paleo? Antigo. Qual é o significado da palavra arcaico? Antigo. Então eu utilizo a linguagem científica, paleo-hebraico. O que é paleo-hebraico? É o texto antigo hebraico, que seria o hebraico arcaico que vocês tantos falam. Quando se fala do texto proto-massorético, o que é proto-massorético? É antes do trabalho dos massoretas. Essa escrita quadrática do proto-massorético, ela vem do desenvolvimento um pouquinho antes, quando o povo entra no Império Babilônico. Depois que ele sai do Império Babilônico, a língua oficial do judeu é o aramaico, que também utiliza caracteres quadráticos. Por quê? Porque o hebraico moderno, o hebraico massorético, o hebraico proto-massorético, o aramaico, todos eles vêm da mesma família semítica. Porque o que caracteriza que a raiz é a mesma? Porque a existência do verbo em hebraico, o que manda em uma oração, não só em hebraico, tá? Mas em qualquer idioma, é o verbo. Porque o que tem a ação em uma oração é o verbo. E a característica do verbo em hebraico é o encontro triconsonantal. Toda a raiz verbal vem de 3 consoantes. Isso em aramaico, isso no texto hebraico moderno, no hebraico antigo, no hebraico arcaico. Então, as pessoas pegam muito aos caracteres. Não é aos caracteres que as pessoas têm que se pegar. É as regras gramaticais. Tem o mesmo sentido ou não? Tem a mesma essência ou não? Essa é a questão. Exemplo. Você vai pegar uma tradução no vocábulo no hebraico antigo e no aramaico vão ser diferentes. Exemplo, o tetagrama no hebraico é Yud, Re, Vav e Re. Você vai pegar no aramaico, já é diferente. Você vai pegar o pronome relativo Asher, que é que né, significa que, do hebraico português, onde você pega no aramaico é di. É Dalit e Hirik. É di. Então, a forma gramatical é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Então, quando as pessoas falam, o professor está dizendo que é hebraico moderno, eu não ligo para o hebraico moderno. Tanto é, os caracteres do hebraico moderno é cursivo. Os caracteres do hebraico massorético e proto-massorético é quadrático. Então, eu não lido com o hebraico moderno, eu lido com o hebraico antigo. Ou eu lido com o texto massorético, ou proto-massorético, ou paleo-hebraico.
Ficou claro aí para você? Deu para entender? Deu para entender? Então, esse aqui é uma foto que eu vi dos 10 mandamentos. Então, esse é paleo-hebraico. Não sei se o professor está conseguindo enxergar aí. Tô vendo. É diferente. Esse é paleo-hebraico. Né? Oi? Esse é o paleo-hebraico, então, esse aqui. Isso, esse é o paleo-hebraico. Certo. Esse é o paleo-hebraico. Esse daí é o paleo-hebraico. Ok. Eu queria também fazer só uma pergunta, que acho que o professor já vai sair, né, que dá o tempo. E sobre o código de Hammurabi? Então, dentro da arqueologia também, aí as pessoas colocam muito que provavelmente as leis que Moisés, as 10 tábuas do Decálogo, as 10 tábuas do Decálogo, provavelmente origina-se do código de Hammurabi. Só que ocorre? Qual a maior dificuldade hoje entre os trabalhos arqueológicos, as descobertas arqueológicas e os registros bíblicos? É que, querendo ou não, falta muita fonte ainda desses desenvolvimentos arqueológicos. Ou seja, eu posso suplantar o decálogo judaico, né, da Torá, o decálogo, pelo código de Hammurabi. Veja bem, o código de Hammurabi é um sistema politeísta. Não tem como adaptar as leis de Hammurabi para as leis monoteístas. Entende o raciocínio agora? Uhum. Agora, é mesmo que a pessoa, mas a pessoa será, né? Vamos lá, será, porque para mim afirmar. Se eu falar assim, não, o decálogo e o veio em cima do código de Hammurabi. Se eu falar que veio, aí eu te pergunto, tem como eu provar que veio? Eu tenho que ser especialista. Eu provo que veio, por A mais B. Eu escrevo algum livro provando por meio, sim. Eu tenho que provar por meio científico. Não é provar por achar. Eu não acho nada. Tanto é o slogan aqui do meu programa é fundamentos e verdade. Eu tenho que fundamentar. Eu tenho um fundamento para provar que realmente o decálogo pode Hammurabi. Eu posso fazer um paralelo. Eu posso achar, vou conjecturar. Não, olha, por ser politeísta está ali, mas quem sabe o judeu adaptou os códigos e as leis que é politeísta para monoteísta. É uma boa conjectura. Ok, eu faço esse paralelo, eu posso. Agora, afirmar que foi copiado do código de Hammurabi, meu amigo do céu, aí eu tenho que ter muito gabarito científico para provar cientificamente que é aquilo. Entendeu o raciocínio? Uhum. Apesar que a gente vê no Velho Testamento, né, Fábio, que o povo hebreu, eles adoravam vários deuses, né? A gente lendo aí o Velho Testamento. Sim, no caso de Abraão. Na Bíblia mesmo, né? Moloque, por aí vai, Aserá e outros. Eu não sei se você já chegou a ver no site G1, falando lá, um estudo, deuses bíblicos pode ser fusão de vários deuses pagãos, diz especialistas. Eu tenho um site aqui do G1, eu passar aí para você, não sei se você já viu, ou se não viu, pode ver aí. Quer dizer, Reinaldo José Lopes, do G1 em São Paulo. Então, Charles, sabe qual é o problema? Eu vou explicar. Tem muita coisa que gosta aqui para falar. Eu não sei até que ponto. Exemplo, é que nós estamos lidando com o cristianismo. O cristão, ok. O fundamento do cristão é a Bíblia. O fundamento do judeu é a Torá. O fundamento do muçulmano é o Alcorão. E assim sucessivamente. Até os indianos têm nossos fundamentos e tal. O hindu. Então, se nós vemos dentro da história, você vê que quem escreve a narrativa do Gênesis, a explicação que eu vou trazer agora. O que é complexo ali? Quando ele traz o primeiro versículo do Gênesis, primeiro versículo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando você pega no texto hebraico, no paleohebraico, no texto antigo, obrigado, depois eu vou acessar o link aqui, tá? Aí no paleohebraico vem escrito assim, ó, Bereshit. Quando você pega essa expressão Bereshit ou Breshit, pode, Ale, só um minutinho aqui, Thiago. Alessandro, pode entrar com áudio sim. Não tem problema não. Entra com áudio aí, tenta falar. E qualquer coisa. É que eu tenho uma parte. Só o áudio seu aí, Fábio, tá um pouco baixo. Meu áudio tá baixo? Um pouco baixo. Vê se melhorou agora. Melhorou? Melhorou.
Ok, eu cheguei mais perto da câmera. É que o Alessandro Nunes, ele quer entrar. Então, mas pode entrar, Alessandro, sem problema. É que é pesada, a conexão dele é pesada. Então, às vezes, ele não consegue colocar a imagem e o áudio. Então, coloca uma coisa só, sem problema. Pode ser. Deixa eu escrever aqui. Então, voltando ao raciocínio, então, o que acontece? Exemplo. O livro do Gênesis, a primeira palavra hebraica, que está no princípio na tradução em português, no texto hebraico não é no português. Ele está falando que a cabeça, quem é a cabeça da criação. Então você vê que o autor do Gênesis, ele deve estar lidando com o segmento politeísta para dizer que a cabeça da criação é o eterno. Porque quando você pega a expressão Bereshit em hebraico, você tira a preposição, que é B, tira o sufixo, que é it, sobra o radical, que é eresh, que vem de rosh. Rosh, em hebraico, é cabeça. Então, só que fica complexo nós lidarmos na tradução, colocar a cabeça, no princípio, a cabeça criou. Até poderia. Aí, mas que é a cabeça? Que cabeça? Ouvindo aí, professor? Agora eu estou ouvindo, Alex. De boa. O áudio está chegando perfeito aqui. Tá. Opa, entrou mais um. Quem entra, quem fala. Eu consegui fazer pela... Okay. Faz aí, garoto. Deixa eu ver aqui. Qual é o seu nome? Quem é você? Anderson. Você está sem áudio, Anderson. Não tá saindo áudio aí. Anderson. Deixa eu escrever aqui. Está sem áudio. Tem que configurar. Acho que fica difícil. É melhor deixar vocês conversando. Pode falar. É porque assim, se a conexão for muito boa, fica cortando. Tá entendendo? Esse mecanismo aqui, né? Essa ferramenta ela é boa, mas é pesada, né? O Hangout. Aí tem que ter uma conexão, boa. Que no YouTube dá problema, eu vou sair e tal. Tá certo. Não, mas quem está falando é o Alessandro. O Alessandro está falando, dá para ouvir. O Anderson, que nós não estamos te ouvindo, Anderson. Você deve estar com algum problema no seu áudio aí. A gente vê que você está articulando realmente com os lábios, mas não sai a sua voz, nós não ouvimos. Qualquer coisa, escreve aí no bate-papo, que nós pudermos te ajudar, nós te ajudamos. Se você estiver nos ouvindo, lógico, né? Ah, ok, você está nos ouvindo, beleza. Eu vi o seu sinal, ok. Qualquer coisa, escreve no bate-papo. Deixa eu te falar, beleza. Tem um mecanismo lá em cima, lá, Anderson, do lado do seu áudio e do seu vídeo, o ícone dos dois, do lado de sair, tem as configurações ali, ó. Entra ali em cima, aí no mesmo na tela, do lado de sair tem um ícone ali, que é ferramentas. Configurações. Vai no ícone de microfone, você deve ter várias opções. Abre a opção e se você vê que a tarjetinha verde está sendo desenvolvida, está mexendo, é porque o áudio está funcionando. Então, você deve ter opções aí que não deve estar funcionando. O que você pode fazer aí? Viu, Charles, que eu ia te falar? Eu estou aqui todos os dias 4 horas, rapaz. Opa! Ok, oi. Agora sim, Anderson. Agora nós estamos subindo. Agora, tá vendo? É coisa simples, rapaz. É a configuração da máquina, entendeu? Não tem bicho de 7 cabeças, não. Agora você pode falar, veja à vontade, meu amigo. Tá, ok. Obrigado por ter aceito. Na verdade, assim, eu estou começando a ler agora a Bíblia, né? E aí começou a me surgir aí algumas dúvidas. Por exemplo, qual seria a melhor interpretação que a gente poderia fazer a respeito do Antigo Testamento? Por exemplo, a ideia da narrativa do Antigo Testamento, a priori, seria uma narrativa monoteísta. Mas a interpretação que eu estou percebendo na minha leitura, é uma leitura leiga, tá? É que os hebreus eles eram monolatristas. Assim, né? Porque a ideia de monoteísta é a ideia que só teria um Deus. Mas a ideia de monolatria
eles admitem que existiam outros deuses, né, mas só que eles só criam no Deus dele. E aí eu percebia isso, que toda a narrativa do Antigo Testamento do povo hebreu era o Deus dos hebreus, o Deus dos hebreus. E por esse Deus dos hebreus ele matava, assassinava pessoas, outros povos que acreditavam em outros deuses, entendeu? E ele provava que o Deus dele era melhor do que os outros deuses. Isso, ô Charles, isso porque o Anderson é leigo, viu? Pois é. E aí você vê, e aí eu começo a questionar um bocado de coisa. Porque, por exemplo, o próprio Decálogo, a partir daí eu posso questionar o próprio Decálogo, ou seja, se na narrativa do Antigo Testamento, na narrativa, né, ele diz que é Deus, né, dizendo que ele tinha que matar, matar determinado povo, não matar, e no próprio Decálogo diz, não matarás, né? Tem vários problemas. Aí a minha pergunta é o seguinte, eu acredito, tendo essa ideia de monolatria, que esse decálogo era feito para os hebreus. Quando ele diz não matarás o seu próximo, o próximo aí é o hebreu. Né? Porque tantas mortes aí que tiveram em relação a outros povos, que realmente eu fiquei com a cabeça confusa em relação a isso. Olha, Anderson, eu fiz um vídeo agora, recentemente, sobre o decálogo. Não matarás, eu fiz. É um vídeo de 1h30, só que no YouTube eu coloquei uma chamada de 5 minutos. Aí eu falo, que raio que Deus que é esse, que coloca uma lei, não matarás, e o próprio Deus sai matando? Que Deus que é esse? Que diz uma coisa do seu povo, se ele mesmo está praticando. Ainda eu falo no meu vídeo. Existe então o Deus do Antigo, o Deus do Novo. Se as pessoas que acreditam que Jesus realmente... Eu não estou afirmando aqui, tá? Estou colocando uma visão teológica. Okay. Se as pessoas acreditam que Jesus realmente é Deus, eu vou só dar uma palhinha agora, mas também não vou responder. E ele faz parte da Trindade, então que Deus que é esse, que a lei manda matar e ele não mata, manda excluir, ele não exclui, manda guardar o sábado e ele cura no sábado. Peraí. Então, se ele é o mesmo Deus do Antigo, se é 3 pessoas e contém a mesma essência, outro problema que existe. Agora vai uma bomba para vocês aí ao vivo pensarem, mas eu só vou responder isso em vídeo. Se existe a Trindade e os 3 têm a mesma essência, por que a blasfêmia contra o Pai é perdoada, contra o Filho é perdoada e contra o Espírito não é perdoada? Se os 3 têm a mesma essência, o que não é para um não é para os 2. O que pode para um pode para os outros 2. Como que explica agora essa tal de Trindade aí? Como? É complicado. Complicado, né? Complicado. Existe essa palavra Trindade na Bíblia? Não existe não. A primeira pessoa que utilizou a palavra Trindade foi um pai da igreja chamado Tertuliano. Foi ele que utilizou pela primeira vez a palavra Trindade, isso antes do Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Que, na verdade, o debate que houve no Concílio de Nicéia foi até bom, porque Constantino já era um pagão e, para mim, morreu pagão. Não mudou nada, apenas oficializou por questão de barganha, de valores financeiros, é o que diz a história. E o que inflamou o debate do Concílio de Nicéia era justamente o trabalho e a mentalidade de Ario, que era presbítero em Alexandria, e de Sabélio. Então era a questão da divindade ou da humanidade do Cristo, porque essa historicidade, esse problema de divindade, seja dos deuses ou não, os pais da igreja enfrentaram no 3º século. E se você for pegar na história, bater o martelo dizendo, não, então Jesus Cristo é 100% Deus. Só que se você for pegar os fundamentos, que é o que eu gosto dos fundamentos, será que os fundamentos trazem a verdade daquilo que os próprios pais da igreja fundamentaram como verdade ou não? Será que os fundamentos que eles utilizaram para trazer uma verdade é exato? São fundamentos que têm embasamento? São fundamentos que você pode provar e comprovar a verdade? Ou os fundamentos que eles utilizaram são fundamentos fajutos que enclamufaram uma mentira utilizando de verdade? Esse é o tema que eu quero discutir, é fundamentos e verdade. Toda verdade vem de um fundamento real ou algumas verdades vêm de fundamentos fajutos? Meu amigo, fundamento é de tudo. Fundamento é alguma coisa que você constrói em cima. Agora, será que as pessoas estão construindo em cima de um fundamento ou não?
ou as verdades que estão surgindo não tem fundamento nenhum. Eu sei que está vindo um monte de coisa por aí. Eu sei que surge um monte de teoria, um monte de teologia. É isso que eu quero discutir. Essas teologias existenciais. Oh, meu Deus, isso aqui vai pegar fogo mesmo. É que ainda bem que o tempo já acabou, vai ficar para amanhã a partir das 4 horas. Mas só para terminar aqui, porque eu dou aula daqui a pouco, então tem que me preparar. Então, qual é a minha discussão aqui? As verdades que nós temos hoje como verdade. Essa é a discussão que eu quero discutir, não sei até quando. As verdades que nós temos como verdade, exemplo, a divindade de Jesus, Jesus ser Deus, se Maria era virgem ou não, isso que nós temos como verdade. Existe fundamento para provar isso como verdade ou não? É isso que eu quero discutir dentro da Bíblia, dentro da teologia, dentro da religião. Até que ponto eu tenho que acreditar em algo que é verdade? Qual o fundamento está por trás? É isso. É só isso que eu quero discutir. Não é discutir a fé das pessoas. Agora, o problema é, a fé da pessoa está no quê? Naquilo que a pessoa tem como verdade. E se você pega aquela verdade e mostra que o fundamento não é aquele, é outro, e aí? Às vezes a pessoa vai dizer, eu fiquei 50 anos da minha vida pensando que isso aqui era verdade. E não era assim, Charles. Você sabe disso, Anderson, você sabe disso. A gente está lidando com a Bíblia, sabe que o povo está 50 anos pensando que aquilo é verdade. Aí você chega, exemplo, eu fiz um vídeo sobre a mentira do arrebatamento. Lá do texto que Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica e a igreja de Corinto. Aí Paulo fala do arrebatamento coletivo, onde o corpo vai ser transformado e as pessoas vão subir. Aí eu fiz um vídeo perguntando onde foi e onde está escrito que Jesus falou que iria transformar o corpo das pessoas e levá-las ao mesmo tempo ao céu. Onde está escrito? No abrir e piscar de olhos. Onde está escrito? Aí você vai pegar em Mateus 24, Jesus diz que todo olho verá. Peraí. Como todo olho verá se Paulo fala que não abrir e piscar de olhos? É de lascar, né? Você está entendendo? Então, Paulo escreveu, tudo bem, Paulo está escrito, a Bíblia está escrita. Tá aí, ok, a Bíblia está escrita. Agora, o que as pessoas estão fazendo em cima dela? Aí cria um monte de coisas colocando como verdade. É isso que eu quero discutir. Tá, é verdade, meu amigo? Peraí. Me dê um fundamento disso que você está dizendo que é verdade. É isso que eu quero discutir, os fundamentos. É simplesmente isso que eu quero discutir. Aí eu me preparei, vou falar que eu tenho 35 anos, eu me preparei a minha vida toda, desde 17 anos foi estudando. Eu estudei todos os idiomas o qual a Bíblia, segundo a história, foi escrita. Estudei 2 tipos de hebraico, estudei 2 tipos de aramaico, estudei grego, estudei acadiano, para lidar com isso, com essa informação. Então eu quero entender esse raciocínio. Quando eu vejo uma novidade, igual surgiu agora, eu vou até falar aqui, eu sei que uma hora vai entrar alguém para debater, mas foi bom. Eu até estudei sobre aquela tal do Dial-Ru. Aí eu vou ver no texto hebraico, meu amigo do céu, e não tem como. Isso prova. Ainda bem que eu tenho a lousa aqui atrás, ó. Tá aqui, ó. Já coloquei até uma lousa aqui atrás, porque quando eu precisar escrever, eu uso a lousa aqui e escrevo. Aí quem for debater comigo, quero ver o camarada, aí eu vou pedir. O camarada debater para mim, dizer que sabe de hebraico, eu vou falar, então coloca uma lousa aí, atrás de você, e me escreva em hebraico, vamos debater. Aí o debate vai ser gostoso. Aí vamos ver quem fundamenta. É em grego? É em grego. Então nós vamos debater aqui, já que é para fundamentar, trazer uma verdade, então eu já vou dizendo para quem está ouvindo aí. Então vocês se preparem. Me venha com fundamento. Agora, se o fundamento for verdade, amém, Charles. Amém, Anderson. Ok. Tem fundamento, tem fundamento. Agora, não vem com fundamento para junto, não. Não vem querer dizer que eu pensar, porque aqui esse debate aqui não vai ser a questão do achar. Vai ser a questão do que existe. E não, que nós vamos discutir. Agora, Charles fala, Anderson fala, que eu falei demais. Hoje foi a primeira vez que eu me encontrei realmente, porque ontem eu fiquei sozinho, que nem um papagaio aqui falando sozinho. Eu não falei nada. Então, professor, em relação a esse Yahoo, né? Que está até sendo criada uma doutrina já sobre o Yahoo, né? Yahushua, né? Que o pessoal está falando que é realmente o nome de Jesus Cristo. E o nome de Deus, que a pronúncia seria Yahoo, baseado no pentagrama sagrado. Mas assim, eu não conheço nada de hebraico, principalmente hebraico antigo, mas eu cheguei a ver um vídeo de um rapaz que estuda hebraico há mais de 10 anos, e ele mostrou de uma forma simples que o tetragrama sagrado, ninguém sabe a pronúncia do tetragrama sagrado, por causa das possibilidades de pronúncia que teria. E
uma coisa que ele deixou claro é o seguinte, não se sabe a real pronúncia, mas o que se sabe é que não tem condições nenhuma de ser Yahoo. Não tem condições nenhuma. E aí eu vi o seu também, o seu confirmou isso. Mas eu acho incrível como às vezes... Porque não tem vogal, né? E porque termina com YHVH, né? Termina com H. E aí só teria o RU, porque me diga se eu estiver errado, tá, professor? Eu estou baseando aí pelo... Desculpa eu interromper, mas eu estou saindo, porque eu tenho que sair agora. Um abraço aí, viu, Fábio? Obrigado pela sua participação, brigadão mesmo. Eu não vim lhe desafiar, vim só dar uma deixa, vamos dizer assim, né? E não, mas eu mando você vídeo. Eu sei que você debate aqui com o Rafael e manda um recado para ele. Se você entrou, eu aguardei ele hoje aqui, que ele teve uns vídeos aí, rapaz, e me cortou sem eu me defender, falando que eu estou copiando as coisas dele. Já que você é amigo dele, passa para ele que eu estou esperando ele aqui, para debater comigo. Ele falou, ele falou que ele é hebraico, ele falou que ele é professor de teologia, e tá aí os vídeos dele escacarados. Eu quero ele aqui para debater comigo. Vamos ver até onde ele vai. Mas obrigado, Charles, obrigado pela sua participação. Obrigado aí, querido. Um abraço. Fala, Anderson, desculpa, agora vai ficar, fica à vontade. Não, então, professor, aí eles pegam, às vezes, sem ter tanto conhecimento, né, na questão da língua, e aí prega isso já com uma nova doutrina, né? O pessoal acredita. É engraçado porque essa questão, até a questão do Lúcifer mesmo, é impressionante. Impressionante. Se você lê o texto de Ezequiel, não precisa ler o livro todo, mas se você ler pelo menos alguns capítulos, você vai ver que não tem nada a ver com o diabo descendo, com Satanás, com o anjo que era Lúcifer, não tem nada a ver, realmente não tem nada a ver. Mas é impressionante como as igrejas, as religiões pregam isso como uma verdade. Será que nenhum fiel consegue ler realmente a Bíblia sem ser só escutar o que os líderes estão falando? Uma boa colocação. Uma boa colocação. Para você ver, eu tenho um livro, 272 páginas, só sobre Ezequiel capítulo 28. Só. É um livro que eu fiz. Tanto muitas pessoas já compraram. No meu livro eu trago se é ou não é. Isaías 14, atributo atribui. Eu fui um programa de televisão ao vivo, na KIT TV, aqui em São Paulo, da igreja de Clares. E foi ao vivo. Foi 2 horas de debate. 2 horas de debate, debatendo o hiato, se existe um hiato ou não, e eu estava entendendo esse assunto. E aí eu não queria nem tanto falar, porque é o meu livro, é o que eu defendi hoje, nível Brasil. Me desculpa, eu tenho que falar. Nível Brasil é um manual de exegese que eu fiz, a minha área é exegese, eu sou um exegese, eu tenho um material científico que comprova isso, eu tenho um endosso de pessoas que são pós-doutores da área que eu assumo, que testificam aquilo que eu sei. Então, às vezes, não é tanto a exegese, não precisa ser um especialista, estudar tanto. Basta apenas respeitar um pouco da lógica do português, do conteúdo, do texto e tudo mais. Quando você entra nessa questão, vamos voltar um pouquinho só do Yahoo, que eu não posso demorar muito, do Yahoo, mesmo que eu utilize o texto maçorético, eu utilizo os sinais diacríticos dos maçoretas, que tem alguns valores fonéticos, nem com os sinais maçoréticos eu consigo construir a expressão Yahoo. Nem se eu pegar um sistema antigo chamado Matrix Lectiones, que é a regra antiga das mães da leitura, de algumas consoantes se passavam por sinais e valores fonéticos, que era Yud, o Re, o Aleph e o Vav. O Yud passava pelo valor da vogal, do som, de E e de I. O Vav pelo som de O, de U. E o Re e o Aleph de A, um A aberto e um A fechado, A, An. É a regra antiga. Mesmo na regra antiga, essa regra antiga é comprovada pelos papiros de Elefantina, lá do século 8 a.C. Quem traz esse registro, eu já falo já, é a gramática de Gesênios. Quem é Gesênios? É a maior gramática de hebraico do mundo. Não tem como eu corrigir isso. Pega Thomas Lambert, pega P.G. Kelly, pega Paul, pega John Muraoka. São gramáticas de quem lida com hebraico. Agora, pega os camaradas que dizem que é estudioso, que conhece hebraico. Aí você pergunta, meu amigo, de onde você tirou isso? Qual página? De qual gramática? Ah, nenhuma. Peraí. Então você é um docente livre, você é um pós-doutor e desenvolveu essa tese? Você fez isso dentro de uma faculdade? Mas não tem que ouvir um louco desse? E nunca estudou, nunca pesquisou. Pelo amor de Deus, gente. Me desculpe.
Me desculpe, se a pessoa não é um estudioso, mas ele segue uma linha de um estudioso, há uma concordância, porque o camarada, ele estudou, ele publicou. Eu tenho um livro publicado, eu estudei para publicar, não publiquei qualquer porcaria não, qualquer lixo não. Tem a bibliografia lá, ainda tem isso ainda. Eu nunca vi alguém escrever um livro sem bibliografia. Você pesquisou o quê, meu amigo? É verdade. Isso não existe. Me desculpe, não existe. Então eu não sou um leigo, e também não estou falando para o leigo, tudo bem que algumas pessoas admitem ser leigo em algum assunto, né? Mas não é leigo em tudo. Então, até como os espectadores, nós somos 9 espectadores aqui do programa. Então, os espectadores também não são leigos. Então, é questão de noção. O que eu quero colocar? É o fundamento, gente. Vamos fundamentar, vamos trazer as verdades em cima de um fundamento e não ficar trazendo verdades em cima de fundamento que nem existe, igual esse Yahoo. Eu queria saber qual gramática. Até hoje eu pedi no meu vídeo, agora estou falando aqui de novo, aqui ao vivo, se vocês estiverem ouvindo ou vendo ou não, mas se alguém que é seguidor e conhece, manda eles entrar aqui para debater comigo. Vamos debater, vamos entrar no debate, vamos ver os fundamentos. O tema desse meu canal é fundamento de verdade. Você está afirmando, é verdade? Então eu quero saber o fundamento. Qual é o fundamento? É isso que eu quero. Anderson, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado. Amanhã, às 4 horas, vou estar aqui de novo. É que eu dou aula daqui a pouco. Então eu espero. Eu vou ver se eu vou fazer um horário à noite. Eu vou colocar isso porque algumas pessoas estão trabalhando. Me passaram até algumas mensagens no Facebook. Se podia colocar no período da noite esse debate. E o bom é que é ao vivo, né? Então o YouTube transmite ao vivo, é bom. E só que, lógico, algumas perguntas dá até vontade de responder. Só que, como hoje eu trabalho com isso, eu venho desenvolvendo isso, então nem tudo eu posso, não é porque eu não quero responder, eu não posso responder, porque às vezes é um vídeo que eu vou postar. Eu acabo não vendendo esse vídeo. Entendo. Mas obrigado pela sua participação, Anderson. Você fala de onde? Qual região você está? Eu de Recife, Pernambuco. Você é de Recife? Eu de Recife. Tá certo, eu estou aqui na capital de São Paulo. São Paulo, bacana, professor. Tá certo. Eu já estava acompanhando alguns vídeos já, aí como ter essa oportunidade de falar ao vivo, o bom que eu tive deu para falar um pouquinho sobre essas coisas que estão me angustiando, né? Sobre essa questão aí de antibiocicamento, monolatria, monoteísmo. Realmente. Você falou, eu acho que talvez nem respondi. Na verdade, veja bem, acho que mais uns 15 minutinhos dá. A visão, existe essa influência, existe. Igual eu estava falando do Gênesis, acho que não tinha ninguém quando eu estava falando sobre isso. O autor, quando ele traz a narrativa do Gênesis, ele traz uma narrativa monoteísta. Por quê? Porque ele diz que a cabeça da criação é Elohim. A Elohim é um termo pluralizado, é plural. Porque em hebraico existe uma construção, quando existe um verbo, agora vou dizer do que eu conheço como gramática, tá? Quando eu tenho um verbo, o termo é um substantivo em plural, né, que vem a terminação de começo ou fim, essa característica da partícula que caracteriza o plural masculino do hebraico. Aí eu pego o singular, que é Eloah, ou ele, a partícula ele abreviada. Significa Deus, força, poder e tal. Que no aramaico bíblico seria Al, e que no ugarítico seria Ilum. Aí vem com o som do acadiano também. E assim sucessivamente. Então o verbo, o substantivo já é plural. Quando é que eu traduzo esse substantivo que é plural para Deus no singular? Quando eu tenho um verbo em hebraico que antecede esse substantivo, ou esteja após, que esteja no singular. Se o verbo estiver no singular, eu posso traduzir esse substantivo para Deus no singular. Isso eu posso. Porque isso eles chamam de plural majestático. O que viria a ser um plural majestático dentro do hebraísmo? Seria um pleonasmo. O que é um pleonasmo? Vamos lá, no português. O que é um pleonasmo? Exemplo. Eu vou descer para baixo. Eu vou subir para cima. Peraí, se eu vou descer, já é para baixo. Se eu vou subir, é para cima. É igual Jesus falou para Lázaro. Lázaro, saia para fora. Peraí, mas sair já não é para fora? Então, isso é característica de um pleonasmo no hebraico. No hebraísmo. É igual Davi. É um plural majestático. Quer ver? Davi, ele cometeu o seu erro e falou assim, ó. Caiamos nós nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Peraí, como assim? Caiamos no plural, nós no plural. Quem? Qual foi o rei Davi? Não foi a nação. Então isso era muito comum quando a pessoa dá ênfase de muita alegria, ou quando a pessoa dá ênfase de muita tristeza ou muita preocupação. Então essa é a essência do pleonasmo. Então as pessoas às vezes não entendem
e coloca aqui o termo Elohim, lá no Antigo Testamento, lá se aplica a trindade. Esquece a trindade ali. Não tem nada a ver com passamos, desçamos. Isso é plural majestático. Isso é um hebraísmo dentro do hebraico. Isso é comum. Agora, o dia que entrar alguém aqui falar que ali é trindade, né? Aí eu vou falar, quais são os fundamentos que você me prova que ela é trindade? Aí você vai falar, então, porque o termo Elohim é plural. Aí eu vou explicar essa gramática. Eu vou falar, você conhece da gramática? Conhece o fundamento para dizer que ali é pluralizado ou não? Não, então não é fundamento. Então só verdade sem fundamento. É isso que eu quero discutir. Tá certo, você uma Ok, professor, obrigado. Então o seu raciocínio não está errado, não. O seu raciocínio está certo. Eles tinham essa visão, sim. Cedo ou tarde, eles sempre voltavam a adorar outros deuses. Isso é isso que eu estou te falando. Só que o autor coloca a visão de um único Deus. Aí você pega Abraão, quando vai ser gerado o povo hebreu, né, que vai sair as 12 tribos, você vê que Abraão vem de uma família politeísta, que Terá, pai de Abraão, era idólatra. Então você vê que aí Deus escolhe Abraão, né, tira ele da casa dele, da parentela, tal, e vai até te mostrarei. Então dali que começa a história da formação do povo israelita. Então você vê que a mente de quem escreve a Torá, quem escreve a Tanar, né, como alguns colocam, é realmente totalmente judaico. E o judeu, ele vai defender a sua visão teológica, que é a visão monoteísta. É a mesma coisa, se você pegasse, vamos supor, uma Bíblia em grego, você ia pegar, não na escrita grega, né? Mas na Bíblia de um povo grego, você ia pegar a ideia do politeísmo, porque os gregos adoram os grandes deuses do Olimpo. Se a gente pegasse os escritos da Babilônia, nós iríamos pegar um segmento politeísta. Então é o que existe, mas mesmo assim a gente vê que muitos autores vão ao livro de Daniel. O que nós temos ali? É um povo que vive no império politeísta, um império que adora vários deuses, só que o judeu escreve o quê? Existem vários deuses, mas nós só adoramos um. Você vai pegar os livros apócrifos, exemplo, do período Macabeu, você vai pegar Alexandre o Grande, Demétrio, você vai pegar Matias e todos os seus irmãos, seus filhos, que vêm da descendência dos Macabeus, você vai ver que eles defendem o monoteísmo. E Alexandre exigia que se prostrasse perante ele. O Império Persa, a mesma coisa. O Império Persa ele veio até o século III a.C., quando ele o Império Macabeu. É muito bom, quem já leu o primeiro e segundo Macabeu, que está na Bíblia de Jerusalém, e tem mais dois ainda, o terceiro e o quarto Macabeu, que não está canonizado, né? É considerado apócrifo, pseudepígrafe e tal. Mas traz essas histórias desses grandes impérios, o sofrimento que passou. Tanto morreu um monte de gente no Império Macabeu porque preservava o sábado. Eles falaram, não, nós vamos morrer porque a gente não pode transgredir o sábado. Aí Matatias, filho de Macabeu, falou, não, nós vamos transgredir o sábado, nós vamos preservar a nossa vida. Peraí, se Deus precisa de adorador, como que Deus vai ter um adorador? Se está todo mundo morrendo, o povo dele morre, não tem mais judeu, cadê os adoradores do Deus Yahvé? Cadê os adoradores do Deus eterno? Onde vão parar? Não vai ter mais. Entende? Então é coisa que as pessoas têm que colocar no bom senso. Existe questão histórica, existem as questões existenciais verdadeiras. Então tudo tem que ser preservado. Anderson, se despede, fica, olha, a audiência agora aumentou. Eu sei que é por causa devido ao horário. Me desculpe a todos vocês. Infelizmente eu tenho que dar aula, mas eu já estou me programando aqui de colocar debates no período noturno, depois, provavelmente, depois das 18 horas, que eu sei que muitas pessoas chegam do trabalho. Então eu vou ver os dias da semana, vou colocar isso no meu Facebook, eu vou colocar lá. Quem não tem o meu Facebook, como faz para mim encontrar no Facebook? Vai no meu canal do YouTube, que é Prof221877, ou escreve Professor Fábio Sabino. Coloca lá, aí todos os vídeos tem um ícone em cima, né? Tem um ícone em cima, clica lá, vai direto no meu canal, lá tem um link lá do meu Facebook. Clique e vai lá. Aí você vai saber lá dos horários, dos dias. Então eu vou ver se eu coloco mais um horário à noite. Vou continuar com esse horário da tarde e vou colocar um horário à noite, viu, Anderson? Então você está convidado a participar todos os dias quando você quiser. Obrigado, professor. Estou seguindo também já no Google Plus e no YouTube também. Eu estou seguindo o seu canal. Ok. Então, se você puder aí, ó, pegar os contatos que você tem e passar para as pessoas que elas quiserem estar conectadas, fazer perguntas, fica à vontade. Dentro, lógico, eu só vou responder daquilo que eu sei responder, tá? O que eu não souber responder, eu estudo e um dia eu respondo. Então, eu não sou orgulhoso não, sou humilde. Se for da minha área, eu souber, eu vou responder. Agora, se eu não souber, não estiver ao meu alcance, não é vergonha para mim, que eu lido com o ensino já não é de hoje, não vai ser vergonha para mim responder de imediato e na hora.
E eu falo que, por enquanto, eu não sei, vou estudar, e um certo dia, certo horário, eu respondo as perguntas com fundamento, porque para mim tem que ter fundamento. Agora, eu só vou responder a coisa que não tem fundamento. Eu não sou louco igual muitos por aí, né? Não, por quê? Não tem porquê, não tem por que achar. É ou não é, no final, já acabou. Anderson, obrigado. E a todos vocês que ficaram aí conosco, comigo e com o Anderson, obrigado para vocês, obrigado pela audiência. E amanhã, às 4 horas, estamos juntos e tirar mais um pouco. Um abraço. Rafael Nascimento, não esqueci de você não, viu, seu covarde. Tá? Seus amigos entraram aqui que eu vi, então seja homem, tá? Entra aqui para debater comigo, vamos ver agora. Quero que você vai tirar a minha cara. Agora que você vai fazer agora, Anderson? Agora ele vai mandar e-mail para mim, né? Agora ele vai mandar e-mail, escrever um monte de besterol, e se aquilo, coitado dele. Mas amém. Um abraço a todos vocês, Anderson, até mais, e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço. Se Deus quiser, abraço.